Olá, e vamos falar hoje sobre sintomas da APLV, alergia ao leite de vaca e de outras alergias alimentares. Seu filho começou a reagir de alguma forma aí que não está legal, não está dentro do normal para uma criança, para um bebê da idade dele. Tem dúvidas? Será que pode ser APLV mesmo? Será que é intolerância à lactose? Será que ele pode ter alergia a outros alimentos? E aí, como saber? E tudo passa pelo início aí do aparecimento de alguns sintomas, onde nós, pais, né, começamos a perceber que alguma coisa pode não estar muito ok com o nosso bebê. Nós temos que fazer uma investigação maior. Né? E, então, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Maia, eu sou nutricionista há 14 anos, eu sou mãe do João Arthur, que hoje já está com 4 anos, mas que com 12 dias de vida me deu o maior susto, com uma fralda cheia de sangue. João Arthur, desde que ele nasceu, ele já chorava muito, ele se contorcia, mas eu, como mãe de primeira viagem, né, com um bebezinho de 12 dias de vida, eu achei que estava tudo dentro da normalidade, vamos dizer assim, né, para um bebê nessa idade. Na maternidade, ele teve, né, a pele dele ficou toda empipocada, me falaram que era um eritrema tóxico, eu ainda, ou até hoje, não sei se realmente já era alguma coisa em relação ali à PLV, né, alguma reação alérgica que ele apresentou, mas aí com 12 dias de vida veio a fralda com sangue. Esse era o sintoma mais presente, mais marcante, vamos dizer assim, no caso do meu filho. Mas ele também tinha outros sintomas gastrointestinais, sintomas respiratórios e alguns sintomas de pele, né, como eu comentei aqui para vocês. E a nossa sorte, né, foi por conta desse sintoma ser muito chocante. Um sangue, né, nunca é normal na fralda de um bebê, sangue nunca é normal saindo nas fezes de ninguém, e num bebê assusta ainda mais. Então, por isso, até que, diferente da maioria das famílias, nós tivemos um diagnóstico fechado muito rapidamente, porque, para minha sorte, né, e foi uma sorte que realmente nós tivemos no início, nós estávamos com uma gastropediatra, e ela era também gastropediatra, e já havia trabalhado no programa de alergia ao leite da minha cidade. Então, ela tinha um olhar mais atento para isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, não acontece com todos os profissionais. E principalmente com os pediatras, né, que são os médicos ali, que toda criança vai ter, um profissional de saúde, que toda criança, basicamente, né, logicamente no Brasil temos algumas exceções, mas que toda criança deveria ter, vamos dizer assim, um pediatra cuidando ali da saúde da criança, e tudo começa por ali, né, na identificação dos sintomas, está normal, não está, está dentro ali da fase, né, no início, choro, não dorme direito, cólicas, dor, e aí, até quando isso é normal, né? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje aqui. Eu aprendi muito nessa trajetória com meu filho, eu rodei por vários profissionais, porque o que eu escutei, né, apesar da gente ter tido o diagnóstico aí de forma muito rápida, realmente o que aconteceu com a gente foi, Juliana, é a PLV, tire leite derivados da dieta, leia rótulos, e fim da consulta, eu venho para casa e falei, não, vai dar tudo certo, eu sou nutricionista, eu sei ler rótulos, vou fazer a dieta bonitinha, sem leite derivados, e vai dar tudo certo, meu filho vai ficar bem. E fiz o meu melhor, né, uma boa leitura de rótulos, uma revisão de todos os alimentos industrializados, e meu filho não melhorava. Semanas, mais semanas, que viraram meses, que viraram intermináveis 5 meses, antes de eu realmente conseguir descobrir tudo o que eu deveria fazer, né, todo passo a passo, o processo para conseguir estabilizar o meu filho desses sintomas, fazer com que os sintomas não aparecessem mais, né, isso chama estabilização dos sintomas. E para que ele pudesse crescer, se desenvolver, ganhar peso de forma suficiente, porque no caso do meu filho também tinha essa questão, né, havia um comprometimento no ganho de peso suficiente. Então, percorremos aí uma longa e dolorida jornada no início, que eu não desejo para ninguém. Então, por isso, sempre que eu posso, eu venho aqui conversar com você, trazer informações, e por isso que sempre que eu posso, eu faço um workshop, Jornada da Mãe PLV do Diagnóstico à Cura, e
entrando no tema de hoje, vamos falar sobre os sintomas da PLV. Mas é impossível falar dos sintomas se eu não contar para vocês primeiro que existem 3 caminhos possíveis para que a criança reaja. 3 mecanismos imunológicos que a gente chama, né? Então, a gente tem um primeiro caminho, que é uma criança que a gente chama de IgE mediada. Então, as células de defesa, os soldadinhos ali do exército dela que estão envolvidos no tipo de reação são os anticorpos, né? Anticorpo, todo mundo, quando a gente fala assim, anticorpo, já sabe que está envolvido ali, né, o sistema de defesa, o nosso sistema imune. E neste caso, para esse tipo de criança alérgica, os soldados envolvidos na guerra são os anticorpos. Costumo falar aqui, né, que são os soldados do CrossFit, são soldados bombadões ali do exército. Eles detectam a presença da proteína do leite de vaca ou de outros alimentos de forma muito rápida chegando nessa criança e, por uma imaturidade desse sistema imunológico da criança, né, que está muito imaturo, com poucas células ainda pouco treinadas para a guerra, começa a reconhecer alimentos, proteínas de alimentos, porque é a substância que ele identifica, né, é a sequência ali que ele vai identificar e se ligar para fazer reação alérgica ou para identificar se é um inimigo ou não, é sempre a proteína, por isso que a gente fala que a alergia à proteína do leite de vaca, né, então a substância detectável ali é a proteína. E aí, por uma imaturidade, começa a entender que proteína de alimento vai fazer mal à criança e começa a fazer guerra. Os sintomas aparecem justamente nessa guerra. Então, são os soldados ali fazendo guerra e tentando expulsar a entrada do inimigo, tentando evitar com que que esse leite de vaca, essa proteína ali que vem também pelos derivados, eles entrem no corpo da criança, porque eles identificaram que aquilo ali vai fazer mal à criança, mas que não vai, na verdade, né? Se for um alimento saudável, não vai. E aí, a criança sofre esses sintomas. Então, a criança que tem esse mecanismo imunológico IgE mediado, então, uma reação alérgica mediada pelo anticorpo imunoglobulina E. A gente tem um monte de tipos de anticorpos, né? Tem a IgA, imunoglobulina A, IgG, imunoglobulina G, IgE. A IgE está ligada às alergias alimentares. Então, esse soldado, rapidamente ele vai perceber que o alimento está chegando ali, em até 2 horas ele vai fazer reação. E qual é o tipo de guerra que esse soldado faz? São 2 sintomas. São placas vermelhas, que aparecem muito rapidamente, ou em até 2 horas depois do contato com o alimento, que a gente chama de urticária. Então, levantam placas, ela fica até altinha, ela tem uma borda mais avermelhada, fica lembrando, assim, até o contorno de um mapa, né? O mapa mundi ali, os continentes. Então, podem levantar placas vermelhas, né, no corpo da criança. E pode acontecer também em conjunto ou separadamente o angioedema. O que é o angioedema, gente? É o inchaço, edema é inchaço, o inchaço de partes do corpo. Então, geralmente, o que incha mais e o que incha mais rápido são as partes mais molinhas do rosto. Então, inchaço de boca, inchaço de olhos, chega até a desfigurar muitas vezes a criança, né? Então, esse é o angioedema e esse é o tipo de reação muito clássica de alergia. E tem exame que ajuda a detectar. O exame não fecha o diagnóstico, né? Já dei aula de exames aqui para vocês. Depois, se vocês ainda não viram, procurem por aqui no meu canal do YouTube. Tem vários vídeos no Insta e no Face também falando de exames. O exame, ele não fecha o diagnóstico, né? Mas ele vai auxiliar o médico no fechamento do diagnóstico. E para esse tipo de alergia, para esse tipo de alérgico, que desenvolve esse caminho, que aciona esses soldados são detectáveis lá no exame de sangue, né, que é o de IgE específica, no exame de sangue mesmo, tem que tirar tubinhos de sangue e observar se vão ter soldados que foram produzidos especificamente para o leite de vaca ou até para suas proteínas, alfa-lactalbumina, beta-lactoglobulina, que são proteínas do soro, e a caseína, né? Nós temos 5 tipos de caseína no leite, mas eles detectam ali todas, né, um somatório das caseínas. São as proteínas mais alergênicas, apesar da gente ter mais de 20 proteínas, né, 20 proteínas no leite de vaca. Então, vai fazer essa detecção e pode fazer isso para outros alimentos também, se tiver alguma suspeita, né? Na verdade, até já se aproveita que vai tirar ali o sanguinho
para fazer uma coleta maior, identificar se o corpo já está produzindo mais soldados para algum outro alimento também. Outro exame que também é utilizado, que também detecta o soldado IgE, é o prick teste que o alergista faz lá no consultório dele, que é aquele teste das picadinhas ali no braço. Ele é um pouquinho menos invasivo, mais indolor, ele pode ser feito também pelo alergista no consultório. Então, gente, esse é o tipo de criança, né, que faz esse tipo de alergia, que a gente olha, bate o olho, qualquer um bate o olho, quando alguém tá com placa vermelha, inchaço, a gente fala, nossa, você tá com alergia a alguma coisa. Esse é o tipo de reação, vamos dizer, mais clássico. E tem exame que mostra.